Exercício 3. No que diz respeito à posição relativa das circunferências representadas pelas equações x² mais y² menos 6x menos 8y igual a 11 e x² mais y² menos 8x mais 4y igual a menos 16, pode-se afirmar que elas são: a linha A, exteriores; a linha B, tangentes exteriores; a linha C, tangentes interiores; a linha D, concêntricas; e a linha E, secantes. Portanto, estamos perante um exercício de geometria analítica, concretamente circunferências. Para indicar a resposta correta deste exercício, é muito mais simples analisar cada um dos conceitos das alíneas dadas como as possíveis respostas e no final escolhermos a verdadeira. Então, vamos começar por analisar a linha A. Circunferências exteriores. Quando é que duas circunferências são exteriores? Duas circunferências são exteriores quando a distância do centro da primeira circunferência até o centro da segunda circunferência for maior que a soma dos seus raios. Então, se eu tenho aqui uma circunferência de raio R1, como são exteriores, quer dizer que eles encontram-se a uma certa distância. E aqui tem uma outra circunferência de raio 2. Portanto, se essa distância do centro 1 até o centro 2, distância dos centros, for maior que a soma dos seus raios, então posso afirmar que essas duas circunferências são exteriores. Então vamos checar a linha A se baseando nas circunferências dadas, portanto, nessas duas equações. Como nós queremos saber qual é o centro dessas circunferências e os raios, então vamos representá-la de uma outra forma. Tanto na forma geral, portanto, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Esta é a equação geral de uma circunferência, em que o centro é definido como sendo x0 e y0. Portanto, o centro tem coordenadas x0 e y0. São esses valores que nós encontramos aqui. Então, vou aqui aplicar um certo artifício para transformar essas circunferências. Faço o seguinte: x menos 3 ao quadrado, isto será igual a quem? A x ao quadrado menos 6x mais 9. Então eu quero encontrar só esta parte, significa que 9 passa a subtrair. Então isto implica que x menos 3 tudo isso ao quadrado menos 9 será igual a x ao quadrado menos 6x. O mesmo faço para o y, portanto y menos 4 ao quadrado, isto será igual a y ao quadrado menos, portanto, 8y mais 16. Portanto, este 16 passa aqui a subtrair. Então, o mesmo que eu vou fazer para a segunda equação. Então, teria x menos 3, tudo isso ao quadrado, menos 9, mais y menos 4 ao quadrado menos 16 igual a 11. Menos 9 menos 16, isso será igual a menos 25. Menos 25, passando no outro mesmo, mais 25. 11 mais 25, 36. Então, isto implica que esta circunferência será x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, e será igual a 36. 36 é 6 ao quadrado. Então, esta circunferência tem como centro, portanto, vou chamar de C1, em 3 e 4. E o raio R1 será igual a 6. Para a segunda circunferência, nós teríamos x menos 4, tudo isso ao quadrado, menos 16, mais y mais 2, tudo isso ao quadrado, menos 4.
Portanto, igual a menos 16. Então, x menos 4, tudo isso ao quadrado, mais y mais 2, tudo isso ao quadrado. Menos 16 menos 4, menos 20. Menos 20, passando no outro mesmo, vai ser mais 20. Menos 16 é igual a 4. 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, esta circunferência tem como centro C2 em 4 e menos 2. E o raio R2 é igual a 2. E agora vou determinar a distância entre esses dois centros. Para determinar a distância entre esses dois centros, que eu vou considerar como dois pontos, uso a seguinte fórmula. Distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada, tanto de x1 menos x2, tudo isso ao quadrado, ou x2 menos x1, mais y1 menos y2, ou y2 menos y1. Então, isto será igual a raiz quadrada. Portanto, aqui nós temos x1, y1, x2, y2. Portanto, 3 menos 4, tudo isso ao quadrado, mais 4, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Tudo isso ao quadrado. Isto será igual, portanto, 4 mais 2, 6, 6 ao quadrado, 36. 36 mais 1, isto será igual a raiz quadrada de 37. Raiz quadrada de 37 é igual a 6,08. E agora determino a soma desses dois raios. Portanto, R1 mais R2 será igual, portanto, a 6 mais 2, isso será igual a 8. Isto implica que a distância entre esses dois pontos não é maior que a soma dos raios. Como consequência, essas duas circunferências não são exteriores. Então, a linha A é falsa. Vamos checar a linha B. A linha B, circunferências tangentes exteriores. Quando é que duas circunferências são tangentes exteriores? Duas circunferências são tangentes exteriores se a distância dos seus centros será igual à soma dos seus raios. Como nós já vimos que a distância é igual a raiz quadrada de 37, que é igual a 6,08, e vimos também que a soma dos raios é igual a 6 mais 2, 8. Como consequência, a distância do centro 1 até o centro 2 é diferente da soma dos raios. Então, a linha B também é falsa. Descartamos a linha B. Vamos para a linha C. Circunferências tangentes interiores. Se a distância do centro 1 até o centro 2 for igual ao módulo da diferença do raio 1 pelo raio 2, então essas circunferências são tangentes interiores. Então vamos checar isso. O raio 1 menos o raio 2 em módulo, isto será igual a 6 menos 2, isto será igual a 4. Podemos observar que isso é diferente da distância de C1 e C2. Então, de igual modo, a linha C também é falsa. Portanto, essas circunferências não são tangentes interiores. Vamos para a linha D. Concêntricas. Quando é que as circunferências são concêntricas? Duas circunferências são concêntricas quando têm o mesmo centro. Portanto, cêntricas vem de centro. Ou seja, se as circunferências têm o mesmo centro, significa que a distância do centro 1 até o centro 2 é igual a zero, é a mesma. Portanto, distância de C1, C2 é igual a zero. E se a distância dos centros são iguais a zero, e nós encontramos que a distância desses dois centros é diferente de zero, então a linha D também é falsa.
Vamos descartar a linha D. E resta-nos apenas a linha E. Quando é que duas circunferências são secantes? Duas circunferências são secantes se a distância dos seus centros pertencer ao intervalo do módulo de R1 menos R2 até R1 mais R2. Nós já determinamos a distância 6,08. Esta soma deu 8 e aqui deu 4. Podemos observar que 4 é menor que 6,08 e é menor que 8. Muito rapidamente podemos dizer que cumpre com o conceito de circunferência secantes. Então, podemos dizer que a linha E é verdadeira. Então, a resposta do nosso exercício é a linha E. Vocês em casa poderiam desenhar as circunferências e poderiam obter a resposta muito rapidamente. Portanto, se nós desenhássemos as circunferências, teríamos a resposta muito rapidamente. Esta seria também uma outra via. Então, esta foi a resolução deste exercício.